E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito do mapa do Ano Novo Astrológico, também conhecido como o início da temporada ariana, o momento que o Sol retorna ali para primeiro signo do zodíaco e inicia um novo ciclo. E como eu coloco aqui no texto para vocês, né? Ingresso do Sol em Áries marca o início do Ano Novo Astrológico. Momento que o Sol inicia um novo ciclo na espiral cósmica. Por que eu coloco esse termo? Porque o Sol, muitas vezes, quando a gente imagina o sistema solar, imaginamos o sistema solar como se fosse o modelo atômico de Rutherford, que é aquele em que o núcleo está no centro e os elétrons estão girando em volta. Então, nós imaginamos o Sol como parado num ponto fixo e os planetas girando ao redor do Sol. Porém, o Sol também faz um movimento ao redor do centro da nossa galáxia e, por isso, os movimentos dos planetas ao redor do Sol funcionam como uma espiral. Então, cada ano é como se fosse uma espiral, né, de acontecimentos, um novo ciclo que se inicia. O Sol volta a partir do movimento que a Terra faz ao redor do Sol, nós temos a impressão que o Sol se movimenta. E sempre que o Sol volta para o signo de Áries, é o momento que a Terra completa um ano ao redor do Sol. E isso é simbolizado um momento em que o Sol inicia um novo ciclo nessa espiral cósmica que os planetas giram ao redor dele. Então eu coloco, né, representada pelos simbolismos arquetípicos de cada signo. Como a gente já falou em alguns vídeos, pessoal, os signos, eles representam uma ordem, né, etapas que são comuns à nossa vida como um todo. Então, os signos representam acontecimentos que são comuns a todas as fases da nossa vida, tá? O signo de Áries, ele representa o início, o primeiro passo. Sempre que a gente tem o Sol, que representa a nossa identidade, o nosso ego, o nosso propósito, a nossa consciência, entrando no primeiro signo zodíaco, a gente está falando que nós vamos ter chances, aberturas de caminhos e oportunidades. Por isso também que é no arquétipo de Áries que se inicia o ano novo astrológico, tá? Então, eu coloquei no texto, esse primeiro passo demonstra uma nova oportunidade incrível de manifestar projetos individuais. Então, toda vez que nós temos uma temporada de Áries, toda vez que nós temos um ano novo astrológico, nós estamos falando de momentos em que a gente deve dar inícios nos projetos que a gente deseja, tá? Então, um momento importante aí para quem quer começar novas coisas, dá o primeiro passo durante a temporada ariana, porque vai ser bem benéfico. E no geral, pessoal, esse ano ele vai ter diversas características que a gente já tá falando, né? Por conta do Plutão que vai entrar em Aquário agora dia 23, a gente já vem falando do ano novo astrológico já há muitos meses no canal, né? Falamos aí de possíveis quebras de banco, de bolsa e tudo mais. E estamos vendo que de fato isso está acontecendo, né? Mesmo a gente falando com meses e meses de antecedência. Então, esse ano ele vai continuar essa reforma, essa instabilidade na questão material, né? E eu, como coloco aqui no texto, ano de profundas mudanças de rumo nos poderes financeiros. Nós temos aqui a Vênus fazendo uma conjunção com o nó do norte em touro, né? Como nós já falamos aqui no canal, o nó do norte, quando a gente pega astrologia mundial, ele fala do destino da humanidade, né? Do norte da humanidade, aquilo que nós precisamos desenvolver para conseguir acompanhar a mudança, né, as metamorfoses inerentes a tudo que existe no universo. Tudo se transforma, né? Nada é fixo para sempre. E a Vênus, junto com esse nó do norte, está falando que são necessárias mudanças nos nossos valores primordiais, na forma como a gente lida com o dinheiro, na forma como a gente lida com a alimentação, a forma como a gente lida com os nossos
dos bens materiais. O que é valores para a gente, né? Quando a gente pensa em valores, nós pensamos no cifrão ou nós pensamos em princípios, filosofias de vida, né? Então, é um momento em que esse ano é um momento no qual a humanidade vai ter esses questionamentos feitos, né? E não só questionamentos no lado mental, filosófico da questão de você se internalizar e refletir no que é valor para você, mas também um movimento coletivo em que impactos vão ser sentidos dentro da questão financeira global. Então nós vamos ter aí quebras, realmente rompimentos, reformas na forma de movimentar dinheiro, nos poderes das moedas, né? A gente pode ver ali moedas decadentes, a gente já está vendo acontecer com o dólar, um novo sistema financeiro mundial, a gente pode ver, não isso só para esse ano novo, né, de astrológico de 2023, mas também para os próximos anos todos de Plutão em Aquário, tá? Porque esse ano ele vai marcar, vai ser a marca astrológica desse ano, a entrada de Plutão em Aquário. Então esse mapa, ele não serve só para esse ano, correto? Ele serve para uma série de acontecimentos, para a gente entender uma série de acontecimentos que vão se desdobrar a partir do ano novo astrológico, mas que vão reverberar para os próximos anos. Até porque, pessoal, vamos pensar assim, né? Se a gente está falando de uma reforma global nos meios de finanças, imóveis, trabalho e tudo mais, na forma de ganhar dinheiro, mudanças desse grau, desse porte, não acontecem de uma hora para outra. Não é em um ano que a gente começa uma reforma dessa coletiva e em um ano a gente resolve. Então, o que torna esse mapa mais simbólico ainda, observar o quanto ele dialoga com uma série de acontecimentos que ainda vão se suceder nos próximos anos, tá? E, consequentemente, pessoal, como eu coloco aqui ano de profundas mudanças no rumo do poder financeiro, imobiliário e maneira de ganhar dinheiro, a gente está falando aí do surgimento de novas profissões, surgimento ali de uma nova maneira de trabalhar, uma nova ideia de rotina. A gente pode ver, inclusive, analisando o mapa, que essa Vênus conjunta ao do Norte está fazendo sextil com Saturno em Peixes na casa 6 do Brasil, ou seja, né, essa leitura é mais voltada ali para o Brasil, mas também serve para a galera que mora em Portugal, porque a diferença aqui de graus no ascendente e descendente, né, das casas vai ser bem pequena, tá? Então a gente pode considerar os ângulos entre esses planetas vão ser os mesmos, independente de qual zodíaco que você esteja usando, o sideral, o tradicional, né, o védico, ou qualquer outro zodíaco, os ângulos dos planetas entre si são os mesmos, tá? Então, isso que eu estou falando aqui se aplica independente de onde você esteja e qual zodíaco você esteja usando, tá? Então, esse Saturno, ele tá falando, como a gente já falou aqui no vídeo de Saturno em Peixes, ele vai fazer diversas reformas nas instituições, na forma como a gente enxerga a coletividade, nos sistemas de saúde, na regulamentação de profissões ligadas à saúde. A gente vai ver uma nova procura, uma grande busca aí de pessoas por terapias das mais diversas e abrangentes possíveis, e isso vai mudar a forma como a gente enxerga os valores, isso vai mudar a forma de como as finanças estão fluindo. A gente vai ver novas regulamentações profissionais, determinadas profissões que antes eram consideradas, né, profissões ali ilegais ou clandestinas, coisas saindo da ilegalidade, passando a ser regulamentadas. Isso também vale para substâncias psicoativas. Esse ano a gente pode ver diversas mudanças desse sentido, realmente mudando a forma em que a gente acumula bens e dinheiro, tá? A nossa vida material vai passar por uma reforma profunda, tá? A título coletivo. É claro que isso depende de como esses aspectos vão pegar o seu mapa astral, né? Então, se você tiver interesse em ter uma consulta particular, tem aqui na tela o número do WhatsApp, só chamar lá que a gente conversa direitinho, vê a melhor opção para cada um. Mas falando a título coletivo, nós vamos receber impactos na nossa vida financeira e material.
O Marte fazendo sextil aqui para Vênus, ele está falando realmente de uma questão muito mais voltada à ação individual, ação empreendedora. Gêmeos é um signo, né, que consegue vender um pedaço de pedra enferrujado como se fosse o ouro, um diamante do mais lindo possível. Então, a gente está falando aqui de uma nova lógica de mercado. Sim, vamos passar por uma reforma de mercado, uma reforma mais do que necessária, porque vamos analisar o contexto do nosso mundo, tantas doenças e tudo mais, tantos desencarnes em massa. Se a gente não fizer alterações na forma como a gente cuida da nossa saúde, dos nossos bens, a forma como a gente constrói as coisas, prédios e tudo mais, as instituições, os governos, o sistema financeiro, ele vai entrar em colapso. Então, nós precisamos realmente dessas reformas, por mais drásticas que elas possam parecer a primeiro princípio, né? Mas para que a gente consiga manter o desenvolvimento geral, né? Porque quando nós falamos de desenvolvimento, nós não estamos falando apenas do PIB que certo país possui, tá certo, gente? Então, nós podemos ver aí crises bancárias também, né? Questão aí com os bancos, a gente já tá vendo, isso tende a se agravar para o próximo ano, tá? Por isso, vamos pensando em maneiras alternativas de guardar dinheiro e de ganhar dinheiro, inclusive para que a gente não sofra muitos impactos nesse sentido, porque essa Vênus e esse nó do norte, inclusive, vão estar quadrando Plutão aqui no signo de Aquário, tá? E Plutão é significador de grandes bancos, de grandes poderes, de pessoas que têm grandes poderes através de muito dinheiro, tá? Então, essas pessoas vão ser tensionadas, vão haver rupturas, quebras nesse sentido, e a gente pode ver surgir sim o começo, em 2023 a gente pode ver o começo de uma nova ordem mundial na questão de bancos, finanças, moedas e hegemonias e tudo mais, ok? Pessoal, a nível pessoal, esse ano, gente, diversos posicionamentos aqui em Áries, mais uma vez, né? Já faz alguns anos que a gente tá tendo diversos estélios aí em Áries durante o ano novo astrológico, e dessa vez também vai acontecer, né? E eu coloco aqui no texto tratamento de feridas sociais e interpessoais, porque esse estélio acontece ali muito próximo dentro da casa 7, que é a casa que fala dos nossos relacionamentos, das nossas relações políticas, tá? Nos relacionamentos, quando eu falo aqui, é relacionamentos no geral, não só os amorosos, tá bom? Reconstrução de relações e recomeços dos mesmos, anos de cortes e ajustes no campo social e emocional, adaptação e reforma nos meios de comunicação e regulamentação para os discursos nos mesmos. Porque a gente viu ali no último ano como as mídias sociais e a falta de regulamentação e de fiscalização das mesmas podem interferir, né, em notícias falsas, em toda uma manipulação da opinião pública para guiar determinada parcela da população a votar num certo candidato, a votar em outro candidato, né? A gente viu quanto isso foi nocivo e o quanto diversos movimentos políticos extremistas se organizaram, né, em prol da difamação e da propagação de notícias falsas para mobilizar ali, inclusive, grandes partes da população para interromper as rodovias, né? Então a gente viu o quanto isso é perigoso, tá? E o quanto isso precisa passar por um processo de regulamentação, e de fato o mapa desse ano confirma para a gente que esses assuntos vão ser trazidos à tona e que vão existir novas regulamentações para que a mídia não interfira nas regras do jogo político, né? Não interfira na transparência do jogo político, tá? Independente de qual lado você seja, ok? Então, nesse sentido, vai ser bacana essa reforma institucional, que principalmente o Brasil vai passar, mas vai ser mundial. E outra questão, pessoal, nós teremos oportunidade de falar, verbalizar, externalizar, expressar coisas que nos machucam e ferem.
uma nova forma de encarar o nosso poder individual para a transformação de nossas atitudes, nosso protagonismo e sinceridade para consigo mesmo. Todos esses posicionamentos aqui em Áries, pessoal, principalmente o Quirón, que sempre internaliza algo mais profundo e faz com que a gente acesse camadas mais profundas do nosso ser, a gente vai estar tendo uma oportunidade de se reencontrar consigo mesmo, tá? Encontrar a nossa identidade, encontrar o nosso caminho, a gente se encontrar. Vai ser um ano muito propício para isso. Só que para isso a gente vai ter que encarar coisas que talvez não sejam tão prazerosas de você olhar para elas, no sentido de você olhar para traumas, no sentido de você ter que externalizar de alguma forma, não necessariamente verbalmente, né? Não é todo mundo que consegue simplesmente falar, expressar, escrever as coisas que sentem, mas existem 1 milhão de formas de externalizar esse tipo de coisa, né? E vai ser um ano da gente tentar buscar isso o máximo que a gente puder, tá? Para que a gente consiga realmente se livrar de certos pesos que vão ser nocivos, né? Se a gente continuar carregando eles no momento de transformação coletiva, né? Para que a gente consiga acompanhar toda essa transformação coletiva que a gente vai ver nos próximos anos, mas principalmente no ano de 2023, é necessário que a gente passe por uma reforma íntima para que para que a gente consiga se tornar tão leve quanto aquilo que o mundo busca, certo? Rever as nossas atitudes e o nosso protagonismo na nossa vida é essencial, algo que eu já venho falando diversas vezes. Até que ponto a gente não está colocando as responsabilidades nos outros ou nas estrelas, né? Como eu falei no último vídeo. Até que ponto a gente não está colocando demais a culpa no Mercúrio retrógrado? Será que os astros eles estão conspirando ao nosso favor ou contra nós? Até que ponto a gente também não tem esse poder de ação? A gente também não deve pegar as rédeas da nossa vida, entendeu? Utilizar o conhecimento a respeito das influências dos astros para que a gente possa lapidar, melhorar aquilo que pode ser melhorado, né? E não ficar colocando a culpa nas estrelas sempre, né? E quem aí não acredita na astrologia pode estar colocando a culpa em terceiros, em outras pessoas, né? Minha vida tá ruim por conta do meu marido, por conta dos meus filhos, por conta... Pera lá, né? Quem se colocou nessa situação, né? Em primeiro lugar, quais são as saídas alternativas para a gente se movimentar nessa situação? Às vezes estamos com alguém aí que nós gostamos ou de alguma maneira aquela pessoa supre a nossa carência emocional e nós ficamos com essa pessoa porque é cômodo ou porque é algo que já está junto há tanto tempo, para que vai finalizar esse ciclo agora, né? Então, aí é uma forma também da gente refletir qual é o protagonismo nosso na nossa vida, né? Tomar as rédeas da nossa vida, sair de relações abusivas, sair de contatos e conexões abusivas. Nós vamos passar por uma reforma social, de valores sociais muito intensas, né? E é necessário que a gente se livre de alguns presos desnecessários que possam estar podando a nossa capacidade de ação, de atitude, de tomada de decisão, tá certo? E eu coloco aqui, aprender a dizer não. É a parte mais difícil, né, pessoal? Mas a gente precisa aprender a dizer esse não. E eu trago aqui uma reflexão pessoal, né? Há um tempo atrás eu passei por uma determinada situação de conflito com uma pessoa que, ao invés de falar que não para mim, ela preferiu ignorar determinada mensagem que eu mandei e contar sobre essa mensagem para uma outra pessoa, né? E aí essa outra pessoa veio até mim e falou assim, porque a fulana preferiu não te humilhar, né? Então ela preferiu não te rejeitar e decidiu ignorar a sua mensagem. E eu me pergunto, né, o que é uma rejeição pior? Você ignorar a pessoa ou você ser honesto e falar que não? Quando você verbaliza aquilo que você realmente quer, a tua real vontade,
fica muito mais fácil de demonstrar o carinho, né? Muitas vezes a rejeição é justamente você ser ignorado, a humilhação é você não entender o que está acontecendo, porque a pessoa ficou com medo de te falar não, ficou com medo de te ofender, ficou com medo, né? E aí a gente esquece que demonstrar os sentimentos, ser honesto, ser verdadeiros, muitas vezes dizer um não, colocar um limite numa situação na nossa vida, isso sim é demonstrar amor, isso sim é demonstrar carinho, né? Você tá sendo honesto com você mesmo e com a pessoa, né? E teve uma palestra recentemente que eu assisti de um mestre no Vedanta, esqueci o nome dele, mas eu vou deixar o link da palestra aqui, e ele fala sobre 5 passos para a gente conseguir ser mais feliz, né? Primeira coisa é entender a liberdade como uma forma de amor, né? Então você deixar a pessoa livre, né, para ela ficar com você ou não, né, não de certa forma tentar controlar, né, seja através do medo, seja através da recompensa condicionada, né, a pessoa ficar do seu lado, mas deixar ela livre para ela ter o poder de escolher ficar do seu lado ou não, né? E você também ser livre para escolher aquilo que você quer para sua vida ou não. E isso é totalmente energia de Áries, né? Isso é totalmente a gente lidando com as feridas do nosso ego, da nossa dependência dos relacionamentos, para que a gente consiga se libertar de certos pesos, né? Segundo passo, como eu falei, o aprender a dizer o não, né? E aprender a apresentar as emoções verdadeiras sem agressividade, né? Então não é porque eu tenho que dizer não que eu tenho que ser agressivo com a pessoa, né? A galera que tem filho aí, quando vai dizer o não pro filho, fica com medo e tal. Então, como o palestrante dá o exemplo, né? Quando a pessoa tem que falar não por um filho, normalmente fica com medo de como esse filho vai receber esse não, mas existe a possibilidade de você falar assim, olha filho, você precisa parar de fazer tal coisa porque isso vai fazer mal para você. E eu tô te falando não porque eu me preocupo com você, porque eu quero te ajudar, porque eu quero expressar o seu amor, expressar o meu carinho, o meu cuidado com você, né? Então é uma forma diferente do simplesmente você dizer não para o seu filho chorar e você bater nele, né? Então é uma forma diferente de você encarar a negativa, né? Porque muitas vezes os postes e as pedras no nosso caminho são necessárias para que a gente amadureça, né? E isso é muito importante, né? Encarar o não como uma forma de demonstração de amor e dizer um não também demonstrando que você se preocupa, né? Que aquele não, na verdade, ele está expressando um carinho e um cuidado para com a pessoa a qual você diz não e às vezes até para você mesmo, né? Quantos hábitos que a gente gosta, né? Que são vícios que nos geram prazer e às vezes nós temos que também ter parcimônia, né? Dizer um alto não, né? Tipo, vou me preservar dessa situação. Hoje eu não vou nesse lugar porque eu sei que isso vai me fazer mal. Ou eu não quero falar desse assunto hoje porque isso vai me fazer mal, né? Então, às vezes, o não, ele é uma demonstração de carinho e de afeto, tá? Veja como isso é Áries, porque se tem um signo que tem coragem de expressar os sentimentos de uma forma muito honesta, né? E às vezes até no exagero da honestidade, é Áries, né? Então, esse Stella em Áries, ele tá convidando a gente para fazer toda essa reflexão, né? Inclusive, foi muito interessante eu encontrar o link dessa palestra justamente antes de gravar esse vídeo, né? E a outra coisa é entender que a felicidade está dentro da gente, né? Nós temos o costume de procurar a felicidade no relacionamento perfeito, na casa perfeita, no carro perfeito, na faculdade perfeita e, na verdade, a felicidade, que esse seria o quinto passo, né? A felicidade é o autoconhecimento, porque se a felicidade está dentro da gente, é se conhecendo que a gente encontra esse pote de ouro no final do arco-íris, tá? Então, é se conhecer. Isso é a tradução de Júpiter em Áries, se conhecer, né? Então,
Convido vocês a ter essa reflexão no dia de hoje comigo e levem essa reflexão para esse ano de 2023, porque vai ser muito necessário, né? Tantas reformas externas impactando a nossa vida, se a gente também não se permitir se reformar, nós vamos sofrer muito, né? Então, vamos também aprender a dizer sim, né, para as mudanças e não para as nossas teimosias em continuar fazendo as coisas como sempre foram feitas. Gente, isso é um pouquinho sobre o ano novo astrológico, sobre a temporada de Áries. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então, por favor, se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu desejo a vocês uma ótima temporada em Áries. Feliz aniversário para todas as pessoas do signo de Áries e um ótimo ano novo astrológico. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.